Olá, tudo bem? Eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar o estudo da cardinalidade de conjuntos. Na aula passada a gente falou da cardinalidade de conjuntos finitos e hoje a gente vai ter um primeiro contato com o assunto cardinalidade voltado para os conjuntos infinitos. Mas antes disso a gente precisa falar sobre a ideia de comparação de conjuntos. O que a gente quer dizer por comparação de conjuntos? O que a gente quer dizer com isso? Vamos trazer um problema lúdico para a gente entender direitinho esse novo assunto, né? Digamos que você esteja num salão muito grande, tá? Aqueles salões que cabem 300, 400 pessoas, e que esse salão esteja abarrotado de gente e de cadeiras também, e que você precise fazer uma contagem rápida de quantas cadeiras você tem e de quantas pessoas você tem. Mas por que você quer fazer essa contagem? Porque você quer ver se precisa colocar mais cadeira ou se você precisa tirar a cadeira daquele ambiente para não ficar muito poluído, né? Então, qual seria uma primeira saída? Bom, você poderia proceder contando quantas pessoas você tem e quantas cadeiras você tem. Tá? Mas isso pode ser custoso, isso pode ser oneroso, pode demorar tempo e você precisa fazer isso rápido. Então talvez essa seja uma ideia que você deva descartar. Tá? E aí eu te perguntaria, o que você faria no lugar dessa pessoa? Como é que você faria essa contagem de uma maneira bem rápida, né, para otimizar aí o seu tempo? Uma saída muito inteligente que você poderia me dar é dizer o seguinte: bom, Maurício, eu vou pegar o microfone e vou mandar as pessoas se sentarem. Ó, galera, cada um se senta aí numa cadeira, tá? Só não vale duas pessoas sentarem na mesma cadeira, tá? Eu preciso saber se está faltando ou se está sobrando cadeira. Aí você manda as pessoas se sentarem. Se no final dessa história toda algumas pessoas permanecerem de pé, isso é um sinal de que estão faltando cadeiras. Se no final dessa contagem você perceber que todo mundo se sentou e sobrou cadeira, isso quer dizer, né, como eu já falei aqui, que sobraram cadeiras. Então, o que a gente fez em termos matemáticos? Vamos tentar entender. Digamos que você tem aqui dois conjuntos. Vou chamar aqui de conjunto A e conjunto B. Vamos supor que no conjunto A você tenha pessoas. Vou colocar aqui, né? Imagina lá no salão. Aqui teria, sei lá, umas 300 pessoas, né? Claro que eu não vou conseguir colocar 300 pessoas aqui. Então, coloquei algumas pessoas representando um grupo de pessoas, né? E no B você tem algumas cadeiras. Quando você pegou o microfone e pediu para as pessoas se sentarem, em termos aí matemáticos, o que você pediu que elas fizessem? Você pediu que cada uma se associasse a uma cadeira lá do conjunto, né? E seguindo a regra de que uma cadeira não pode estar associada a duas pessoas. Então o que você pediu, o que você tentou fazer, né, nesse primeiro momento, foi tentar estabelecer uma função de A em B. Mas como assim, Maurício, você tentou? Não é o que você está fazendo? Pois eu não sei se no final das contas eu vou conseguir obedecer aquela regrinha, né? De que todos os elementos do domínio precisam estar associados a um lá no contradomínio, né? Eu não sei se vai ficar gente sobrando aqui, né? Nesse meu exemplo aqui, né, pequenininho que eu dei, essa função que eu consegui, essa relação que eu criei é uma função, pois todos os elementos desse conjunto, que é o domínio, foram associados a um elemento e apenas a um elemento do conjunto de chegada, que é o contradomínio, o conjunto B. Então, essa função aqui, entre os termos injetora, sobrejetora e bijetora, de que tipo que ela é? Aqui é uma função injetora, certo? Sobrejetora ela não é, porque alguns elementos sobraram aqui. Então, essa minha F de A em B é injetora. E a minha conclusão é que eu tenho menos pessoas, né? Ou seja, eu tenho mais cadeiras. Tá? Então, nesse caso aqui, você disse que a cardinalidade, né, o tamanho do conjunto A é menor que o tamanho do conjunto B, a cardinalidade do conjunto B. Caso elas fossem iguais, que tipo de função você teria observado aqui? Bom, para a cardinalidade ser igual, você tem que encontrar uma relação 1 para 1. Né? E essa relação 1 para 1, o que eu estou querendo dizer com isso? É uma bijeção, uma função bijetora relacionando os dois conjuntos. Então, se a cardinalidade de A em B é a mesma, então o que você pode afirmar é que existe alguma função de A em B, ou de B em A, bijetora.
E qual seria a condição para ser menor, né, que é o nosso caso aqui? Nesse caso aqui, repara que essa função que eu coloquei não é uma bijeção, tá? É uma injeção, né, uma função injetora. Então, caso exista uma função injetora de A em B, isso já seria suficiente, será? Bom, se existe uma função injetora de A em B, então a cardinalidade de A é menor que a cardinalidade de B. Bom, agora se você pensar um pouquinho, toma cuidado que as funções bijetoras também são injetoras, né? Então, para que isso ficasse correto, eu teria que colocar um igual aqui, né? Se eu colocar um igual aqui, isso já está perfeito. Menor ou igual no caso, né? Agora, se eu quiser colocar estritamente menor, o que eu preciso ter aqui de extra, né, é que não existem sobrejeções de A em B, né? Em palavras mais simples, alguém precisa sobrar no contradomínio. Então, para a cardinalidade de A ser menor que a de B, existe uma função que é injetora e não existe função sobrejetora de A em B. Tá? E não existe G de A em B sobrejetora. Tá bom? Bom, então esse conceitozinho aqui, ele vai ser importante para você tentar responder a pergunta que eu vou colocar agora. Tá? Inclusive, é uma das perguntas que eu deixei na aula 1. Né? Depois, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha na aula 1, que foi a nossa introdução. Eu propus 3 problemas lá. E um deles era esse daqui. Digamos que você tem aqui o conjunto dos números naturais. E aqui eu vou adotar o zero como natural, tá bom? Aqui é um conjunto infinito. E o conjunto dos números pares. Pares não negativos, tá? Inclusive eu estou usando esse termo, infinito, sem ter definido, né? O que você me diria sobre o que vem a ser um conjunto infinito? Né? Bom, lembra que a gente já tem definição de conjunto finito, né? Na aula passada a gente definiu o que é um conjunto finito. Se eu tenho definição de conjunto finito em mãos, a definição de conjunto infinito fica fácil. Basta que você diga que um conjunto é infinito quando ele não é finito. Tá? Bem simples, né? Alguns até se perguntam, pô, mas essa é uma definição válida? Porque eu já tenho a definição de finito, e se ele não é finito, ele só pode ser infinito, tá bom? Aqui são 2 exemplos bem simples que eu estou colocando, né? Números pares, não negativos e números naturais. Se eu te perguntar qual é a maior cardinalidade aqui, a cardinalidade de N ou a cardinalidade de P? O que você me responderia? Vou deixar aí um minutinho para você pensar, né? Queria que você pausasse o vídeo, e aí a gente já volta daqui a pouquinho, tá bom? E aí, galera, o que vocês podem me afirmar sobre esse problema? Imagino que muitas pessoas venham me dizer o seguinte: ah, Maurício, aqui embaixo, todos os números do conjunto P estão no conjunto N, mas nem todo mundo aqui do conjunto N está em P. Logo, P tem menos elementos que N. Estou certo ou estou errado? A resposta está errada. Né? Você não pode afirmar que aqui embaixo tem menos elemento do que em cima. Porque o que você podia ter pensado? Né? Em vez de você pensar que você construiu P simplesmente pegando elementos de N e deixando alguns de fora, você poderia ter pensado um pouquinho diferente. Você poderia ter usado todos os elementos de N, nesse caso, todos, sem exceção, e imaginar você dobrando cada um desses valores. Então, caso você pegue o 0 e multiplique por 2, o 0 vira 0. Se você pega 1 e multiplica por 2, ele vira o 2. O 2 vira o 4. O 3 vira o 6. O 4 vira o 8. Então, repara que se eu pego o natural e dobro todo mundo, eu transformo nesse conjunto P. Como nessa função aqui, que eu consegui construir, né, eu percebi que essa função é uma função bijetora, tá? Essa função f de n em P, que possui essa regrinha aqui, como essa função ela é bijetora, eu posso afirmar que a cardinalidade de n é igual à cardinalidade de P. E aí, usando palavras mais simples, né, o tamanho de n é igual ao tamanho de P. Ou seja, eu posso dizer que eles têm o mesmo número de elementos, tá? Eles têm a mesma cardinalidade, esses dois conjuntos. Então, na aula de hoje você pode sair
falando aí para os seus amigos que esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho, têm o mesmo número. Né? Você tem tanto os números pares quanto os números naturais, tá? A mesma quantidade. Tá? Isso pode ser surpreendente para muitas pessoas no primeiro momento. Isso foi para mim a primeira vez que eu vi, né? E sempre que eu falo isso para alguém, a pessoa se surpreende. Tá? Bom, nas aulas que vêm pela frente, a gente vai continuar falando de cardinalidade de outros conjuntos infinitos e a gente vai começar a comparar esse assunto e a gente também provavelmente vai chegar em outras conclusões surpreendentes, tá bom? Te aguardo numa próxima oportunidade. Até lá.